Pô, maravilha, maravilha. Estamos ao vivo. Pessoal. Vamos entrando. Pessoal que for entrando, vai colocando um comentário aqui para a gente ver a diferença do delay da plataforma junto com o LinkedIn. Quero ver o pessoal que está na ativa. Pessoal, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais um episódio do CSI, né? Nosso Customer Success Insights. Eu sou o Vinícius Angelini, para quem não me conhece, sou o fundador da Lunatic Monkey, né? A plataforma que transforma as conversas em retenção de receita. Então, se você utiliza o WhatsApp no seu relacionamento com o cliente e quer ter visibilidade do que acontece nos celulares individuais, corre, porque você está perdendo tempo. E, turma, hoje, aqui no CSI, como sempre, né? A gente investiga o que destrava o sucesso do cliente. Então, a gente sempre traz um especialista, alguém da área, para falar um pouquinho sobre o seu aprendizado, sobre os insights e tudo que aconteceu aí ao longo da sua trajetória, com o intuito que a gente consiga compartilhar e gerar um aprendizado, né? E hoje é um tema muito bacana, acho que casou muito da proposta do que a gente consegue falar hoje, que são sobre as fases do Customer Success, né? O que muda conforme a empresa cresce? Esse tema é incrível porque a gente consegue trazer diferentes fases da empresa, né? Então, a gente consegue contextualizar a realidade de todos os cenários, né? A quem está começando agora, essa dificuldade de implementar uma área, poxa, você assumiu a liderança de uma área, está tentando colocar aí dentro do seu estabelecimento, e para quem já saiu ali do SMB, está virando uma operação enterprise, aumentando essa quantidade de funcionários e de clientes. Então, acho que a gente vai conseguir investigar tudo, toda essa jornada aí que ela passou, né, da nossa convidada de hoje, que para esse papo eu tenho o prazer de receber Lívia Almeida, ela que é Head de CS da Links. Vou colocar ela na tela aqui para vocês conhecerem. Opa, Livinha, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Vini? Tudo certo? Tudo jóia, satisfação enorme te receber aqui no CSI. Lívia, que inclusive faz parte da nossa comunidade do Customer Success Insights. Se você acessou aqui e ela não faz parte, o QR Code está disponível. Acesse o QR Code para fazer parte da nossa comunidade, que a gente troca bastante ideia. Inclusive, Lívia trocou muitas ideias com as pessoas de lá e tem feito um trabalho bem bacana por lá com a turma. Livinha, satisfação de ter aqui, tá? Eu que agradeço, Vini, obrigado. Sim, gente, a comunidade é bem legal, tá? Para você que quer aprender sobre CS, que se você já é CS e quer mergulhar, assim, de fato, com vários profissionais de CS, é bem legal. A galera tira dúvida, a galera se chama no privado, troca ideia, faz call, e é isso que a gente precisa, tá, Vini? Então, primeiro, parabéns aí pela comunidade, a gente precisava disso. E obrigada pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí, eu vou contar um pouco da minha história, falar tudo que eu passei. E eu quero ouvir também as pessoas, ouvir você também, Vini, vamos trocando aí, que acho que essa é a ideia. Que é isso, estou curioso demais. Eu falei para a Lívia aqui, pessoal, no início, que eu sou o cara que mais pergunta, né? O pessoal faz bastante pergunta, mas eu também sou muito curioso e gosto de perguntar, então acho que a gente tem um tema muito bacana para explorar. Pessoal que for chegando, comenta aqui, acho que é legal, Lívia, a gente entender com quem a gente está conversando, né? Então comenta aqui a sua operação, você está construindo ainda, você já é uma operação enterprise, você tem poucos clientes, ainda está desenvolvendo. Onde é que você se encontra aqui como CS, como gestor, como fundador, né? A gente consegue trazer diferentes tipos de pessoas aqui para esse papo. Mas legal, estou curioso, vamos começar, Livinha. Acho que primeiro Bora. Você se apresentar, né? Até porque a história de hoje é uma apresentação da sua trajetória, né? Isso que é legal, a gente trazer a realidade, né, de quem vivenciou na pele toda essa trajetória. Mas acho que eu queria duas coisas antes, né? Talvez uma pergunta muito difícil. Quem é a Lívia Almeida, né? Essa pergunta é a mais difícil, nossa senhora. E por que você escolheu trazer esse tema, né, Lívia? A gente sempre explora dos convidados aqui um tema que ele queira falar. Né? E por que dentro de tantas opções que você poderia ter falado, por que você escolheu esse tema? Beleza. Então, sou a Lívia Almeida. Hoje eu atuo como Head de CS na Links. Hoje a gente tem um time aí de mais ou menos 26 CS atuando ali no digital em 3 produtos. Falando um pouco de mim, sou mãe de pet, então tenho uma goldenzinha, já fui vocalista de metal, gosto de rock, uma coisa aí que ninguém sabe, então depois eu vou deixar os meus contatos, vai ter lá meu Instagram, quem quiser conhecer um pouco mais da Lívia pessoal vai estar à disposição. Entrei nessa área já faz 10 anos, né? Quando nem tinha tanto nome de CS, a gente falava atendimento. Vou falar um pouco também dessa minha trajetória, que eu entrei numa empresa extremamente pequena, de 8 funcionários, que hoje está dentro aí do ecossistema da Links, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mercado, que acabou de ser adquirida pela TOTVS, uma gigante.
Então, a gente tem bastante coisa para contar, bastante história, bastante começar do zero e agora com um monte de coisas automatizadas. Será que faz sentido? Será que não faz sentido? O que é melhor? Colocar na mão, deixar o robô falando? Tem IA? Tem um monte de coisa. Então, a gente vai contar um pouco essa trajetória. E, assim, só um contexto. O CS tem que existir, gente, do pequenininho que não tem nada ao gigante que tem tudo. E eu passei isso na pele, tá? Então eu vou contar um pouquinho para vocês disso daí. Pô, excelente, excelente. E começando aqui, né, trazendo um pouquinho mais por tema, né? Aí, Livinha, se você quiser que eu compartilhe aqui, me avisa a hora que for compartilhar, tá? Mas a bola tá com você. Quero que você fale um pouquinho da sua trajetória, né? Que como tudo começou, fazer uma cronologia ali desde o início. E aí, obviamente, a gente vai questionando e tirando várias dúvidas ao longo desse processo. Vamos lá? Vamos lá, pode compartilhar, Vini, por favor. Show de bola. Gente, eu já vou entrar no slide, porque acho que é mais legal eu ir contando um pouco das fases do CS, mostrando um pouco do que aconteceu, e acho que é legal ouvir vocês também, lembrando que isso aqui não é regra, né? Isso aqui não é fluxo, não é o meu fluxo, acho que isso aqui foi o que eu passei, e o que deu certo e o que não deu errado, tá? Então, eu espero que hoje você saia daqui sabendo exatamente em qual fase o seu CS está, e a partir de agora saber o que você vai fazer, né? Então, é um conteúdo que eu queria, sim, ter recebido lá atrás, tá? Que a gente não tinha, né? Não tinha inteligência artificial, não tinha chat para ajudar, não tinha cloud para ajudar com planilhas, a gente fazia na raça. Então, eu vou trazer um pouco do que eu aprendi, tá? Eu mudo o slide aqui, né, Vini? Eu consigo mudar, né? Pode mudar, exatamente. Então, tá bom, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco sobre você está usando o playbook errado para o momento da sua empresa. Eu passei por isso, tá? Eu passei por esses 3 cenários lá no começo. Então, eu já vou contar um pouco o que eu passei lá atrás que entrou nesses 3 cenários, né? Então, assim, eu tinha um time reduzido, né? Então, eu entrei numa empresa que tinha 8 pessoas, 10 pessoas no total, onde eu fui contratada para ser assistente de atendimento. Era esse meu cargo lá na minha carteira, assistente de atendimento. E, assim, sentei lá, ó, tá aqui, ó, o telefone toca, você atende e vamos embora, né? E aí a gente foi entendendo um pouco mais sobre o sucesso do cliente, como trabalhar mesmo com pouco cliente. Então, mesmo com o time reduzido, era eu e mais uma pessoa depois que entrou, a gente controlava tudo isso no Drive, tá? Então, como é que eu vou fazer? Uma pastinha por cliente. Vocês tinham um Dash? Gente, Dash hoje é luxo, tá? Então, era uma lozinha com post-it, onde a gente ia modificando os post-it de acordo com o estágio do cliente, né? Então, era seu CRM ali, né? Seu CRM era aquilo ali que você trabalhava, literalmente. Isso, exatamente, era o meu Trello, a lousa era o Trello, sabe o Trello que você vai jogando assim? Então, a gente não usava o Trello e a gente queria fazer algo, como era uma empresa extremamente pequena, todo mundo tinha que entender o que está acontecendo, era legal todo mundo ver, então a gente comprou aqueles papéis que você cola na parede que você consegue escrever com giz, né? Então, tinha post-it normal, que nem o post-it que a gente tem aqui. Então, o comercial vendia, escrevia o nome do cliente e colocava lá, entrada. E aí, depois a gente pegava esse post-it e colocava ali no time de implantação. E o drivezinho. O time implantava, eu trabalho com produto SaaS, né, o hub de integração. O time implantava, colocava nesse drive o que aconteceu, o mood do cliente, e dali a gente, né, meu time de eu mesma, fazia todo esse acompanhamento com o cliente, né? Então, acompanhar e vai trocando, né? Então, por que esse visual? Eu sempre gostei de algo visual, isso até hoje eu faço, tá? Porque eu acho que o visual é algo muito importante, né? Então, por exemplo, se o churn estava cheio de papelzinho, já era um alerta, pô, a gente está perdendo muito cliente, né? Se o pausado estava cheio de papelzinho, se o papelzinho estava em implantação há muito tempo, pô, o cliente está ficando muito tempo na implantação. Querendo ou não, ali a gente conseguia ter uma noção do que estava acontecendo, né? E clientes enterprise? Na época a gente tinha o quê? Sei lá, 50 clientes, vai. Os clientes enterprise também ficava escrito na lousa, cliente X, PTO, ficava ali o nome, porque eu não podia esquecer de falar com esses caras todos os dias, porque esses clientes, em hipótese nenhuma, eu podia perder, né? Então, a gente deixava ali um pedacinho da lousa que era os clientes enterprise. A gente chamava nem enterprise, tá? Essa sigla, antigamente a gente falava cliente AA, sabe? Cliente, tipo, maior, nem existia, a gente nem falava enterprise. E a gente não podia esquecer desse cara. Então, assim, automação, zero, não existia estratégia de pré-agendada, não existia o famoso QBR, o que era isso? Não tinha isso. A gente ia fazendo NPS, era num Forms que a gente mesmo criava e mandava ali no cliente.
o NPS a gente fazia na mão, o Health Score também na mão, baseado ali na base, né? Então, era mais o feeling mesmo que estava acontecendo. E isso faz parte, tá? Isso é super normal e toda empresa menor, ela pode sim trabalhar dessa forma. Isso que não é um CS, é um CS que ainda não tem, uma empresa que ainda não tem investimento para ter ferramentas, mas não é só por isso que você não vai ter um CS. Então, às vezes eu ouvia, né, às vezes ouço de muita empresa pequena, eu não vou ter CS porque CS é um centro de custo. Gente, não é. Tá? Então, eu fazia tudo isso, CS é um centro de expansão, né? Eu fazia tudo isso sem gastar, né? Tinha um e-mail. Mas como que você fazia automação? Cara, eu tinha poucos clientes, eu mandava e-mail, né? Era um trampo, né? Tinha um trampo ali, mas isso acontecia. E aí, nesse primeiro que eu falei, que se essa startup não pode ser o mesmo de uma empresa grande, você meio que parar no tempo, que também entra na caixinha 2, que a gente não pode também ficar nesse modelo para sempre, né? Uma empresa maior, com 500 clientes, com uma MRR alta, que ainda faz onboard no improviso que não trabalha com automação, está deixando dinheiro na mesa. Então, assim, não tem problema a gente começar de uma forma manual, mas a gente tem que ter a visão que isso não pode acontecer para sempre, né? Que aí vem as metas e tudo mais. Pode falar. Tem uma dúvida sobre isso, né? Sobre esse primeiro ponto. Poxa, primeiro insight aqui é que você fez do jeito que tinha, né? Faça Exatamente. O melhor que você tem, até tenha condições melhores de fazer ainda melhor, né? Acho que é bem esse tema que a gente pode levar. E você falou que independe do tamanho, é importante você fazer isso. Mas a minha dúvida é qual era a percepção da empresa da área do CS, né? Vocês já tinham essa percepção? Como a empresa... Você teve que construir esse valor da sua área para mostrar que realmente é um potencial ali de expansão, né? De retenção. A empresa já tinha essa visão ou foi um trabalho que você foi fazendo para falar, olha, vale a pena investir, olha os resultados que isso está tendo, né? Como foi naquela época para você, talvez, poder comprovar o valor da sua área? Exatamente, não tinha, tá? Zero valor. Então, que nem eu falei, estava lá, fui contratada como analista de atendimento. O mercado de empresa pequena, há 10 anos atrás, né, que foi quando eu entrei em 2016, não sabia o que era CS, era atendimento, né? Atendimento e acabou, tinha que atender o cliente. E aí a gente teve que começar a trazer valor para realmente chegar no CEO da época e falar: olha, a gente precisa de um RD Station, sabe? Para captar lead, para ter um fluxo, para conseguir, nem que seja o menor plano, eu preciso de uma ferramenta, né? E sim, e como que a gente conseguiu mostrar isso? Estancando o churn, né? Não deixando o cliente sair. Então, acho que é o que eu vou falar um pouco mais à frente, mas já dando um spoiler, a empresa pequena hoje, se ela não olha para churn, para tudo que você está fazendo. A empresa pequena tem que estancar o sangramento. E o sangramento hoje da empresa pequena é o churn. Não adianta ficar olhando para a expansão, fazer o cara fazer cross-sell, fazer o cara fazer upsell no pequeno, tá? Não, vamos olhar para o churn, foi onde eu foquei. Churn e na época GMV. Né? É o balde furado, exatamente. Que adianta, primeiro que se eu tenho um monte de churn e eu oferecer uma expansão, eu vou levar mais um churn, né? Então, eu olhava muito GMV na época, né? Então, a gente tinha um olhar da empresa menor de fazer o cara transacionar mais, consequentemente, ele vai pagar mais e eu não segurar ele para não sair. E aí, a gente começou a criar um monte de rotina, né? De trabalhar com o e-mail, a gente mesmo enviando, e apresentar isso depois para o CEO na época. Olha que legal, o cliente entrou e está aqui há tanto tempo sem cancelar. Olha que legal, de tantos porcentos da base, eu fiz tantas renovações, o cliente renovou. E aí ele começou a ver, pô, faz sentido, então a gente contratar uma ferramenta X para esse time. Aí eu também levantava a mão. Olha, tá vendo o que a gente está fazendo? Eu preciso de mais gente. Então, assim, tudo era comprovando. Numa empresa pequena, a gente tem que comprovar com receita, né? Isso. Aí um insight que a gente pode trazer aqui, né, Livião? Sempre gosto de analisar e sempre trazer. Começa do jeito que dá, então, né, Livião? Tem que fazer, faz manual. E eu acho que isso que você falou agora foi muito importante. Eu tenho que metrificar o resultado, como era antes e como passou a ser. Eu preciso de dados, mesmo que manualmente fazendo esses registros, para comprovar a necessidade de qualquer tipo de outro investimento. E nesse primeiro momento de empresa pequena, estancar o sangue, né? Não pode deixar o balde furado, tem que reter, seja no braço mesmo, e apurando aos poucos para conseguir ali ter algum tipo de progresso ali de investimento na área, correto? Perfeito, é mais reter do que qualquer outra coisa. Em empresa pequena, a gente sabe que tem, ainda mais empresa SaaS, que existem problemas, faz parte, então é segurar o cliente de toda forma, saber falar, e foi aí que a gente foi entendendo,
Falando, não é simplesmente um atendimento. Atendimento é suporte técnico, é chamado, é CLA, é outra coisa. A gente tem que começar a metrificar a gente por outra coisa. Churn, no nosso caso era aumento de GMV, enfim, é fazer esse cliente crescer aqui dentro. A gente só usava essas duas métricas e estava excelente porque a gente tinha na época, tá? Então, deu super certo. Então, perfeito, é exatamente isso. Então, são os 3 pilares que eu acho que é o que funcionou naquela época, e o que funcionou naquela época não pode travar o crescimento de hoje, que é o pilar 2 que eu coloquei. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso. E o 3, que é trabalhar a fase com estrutura, com métrica e com mindset diferente, que a gente vai ver mais para frente. Até brinco que numa empresa pequena, assim, eu lembro que, contando um pouco de história, às vezes o nosso maior cliente vinha com um problema ali. Eu lembro que uma vez o nosso CEO estava de férias, o CEO tirava férias levando notebook, né? Não tinha como, nossas férias eram com notebook. Empresa pequena, e de tirar férias e, cara, um cliente grande chamar e ele ter que entrar. E faz parte, na época, o CEO entrar em call desses clientes gigantes que a gente não podia perder, a gente tinha que usar todos os recursos possíveis e imaginários, né? Mas aí depois, com o passar do tempo, com o aumento, a gente não pode ter isso, porque senão não escala, vira gargalo, né? Entrando assim. Então, isso é um mindset que a gente tem que trabalhar. Não é porque ele entrou quando você era uma empresa de 150 clientes que ele tem que entrar quando tem 300, senão acaba mais criando um gargalo do que ajudando, mas já entrou muito quando a gente era pequenininho para não perder os principais clientes. E eu tenho cliente daquela época que está com a gente de antigo até hoje, tá? Então, olha como como é legal ter um time que vai trabalhando junto e o cliente vem até hoje com a gente, depois de anos. Boa, significa que funcionou, né? Tá vendo, turma? Então é isso aí. E, turma, se vocês estão vendo aqui, ó, podem fazer o comentário aqui no LinkedIn, a gente vai abrir qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem. A Lívia vai estar disponível aqui para ir respondendo. Maravilha, vamos lá. As 4 fases. As 4 fases do CS. Gente, isso aqui é jornada, tá? Não é ranking, tá? Muito importante, tá? Então, assim, são as fases que eu acho que são as principais. Pode ser que por seu negócio tenha outras ou sejam diferentes. Esses valores aqui também são valores fictícios para um negócio X, mas pode ser para um negócio Y, tá? Então, só para o pessoal entender, tá? Então, como é que acontece? Ninguém começa na maturidade. Vamos ser sinceros, ninguém que abre uma empresa já começa ali na maturidade. Tudo é um processo, uma jornada do cliente, tá? Então, isso é referência, não é regra. O que importa é o comportamento, não só o número ali de MRR. O que acontece? Tech Touch, né? Então, a gente, quando começa lá na fundação, quando a gente estava começando, que é o nosso momento de sobrevivência, onde a gente tem que estancar o churn, que nem a gente conversou, a tecnologia tem que entregar muito mais valor sem o ser humano no meio. Por quê? Porque não tem um time de CS dedicado. No caso lá, falando de mim, era eu e mais uma pessoa, um estagiário na época, tá? Não era nem CLT, era estagiário na época. Então, eu não conseguia ter carteira, não tinha uma carteira para mim. Então, a gente trabalhava de uma forma mais passiva e com menos contato humano e trabalhando mais e-mail. A gente divulgava bastante coisa em Instagram da empresa, fazia live, tentava trabalhar com isso, tá? Depois a gente tem o low touch, né, que é um pouco contato, mas é um contato mais intencional. Aqui a gente já começou, e aqui são as fases que eu passei, tá, Vini? São coisas que eu realmente passei. Aqui a gente já começou a estruturar um time, né, de ter aí lá eu já tinha, o estagiário virou CLT, a gente contratou mais 2 pessoas, então a empresa começou a andar mais, a gente começou a ter mais cliente, então eu conseguia ter um CS mais dedicado, né, então eu iniciei um processo, certo? E depois a gente entrou na escala, que é o equilíbrio entre automação e relacionamento. Cara, isso aqui é muito importante. Às vezes você acha, chegou na escala, já tá ganho, tô ganhando dinheiro. Não, pelo contrário, tá? Aqui é onde o negócio começa a ficar louco, que eu falo. Por quê? É uma combinação de automação e CSM. Então, a gente tem que fazer uma automação muito bem feita e o CSM tem que ser muito mais especializado. Aqui que eu falo que eu começo a dividir, tá? Hoje, o time de CS que eu trabalho é dividido em Enterprise e SMB. E por que tem essa divisão? Gente, tem que ter, sabe? São números de carteiras diferentes, são situações diferentes, são mood de clientes diferentes. Um CS que cuida de uma carteira que fatura 250 mil, dando um exemplo aqui, não pode também cuidar de um cliente de 7 milhões, sabe? Que tem 60 numa carteira e um cliente de 7 milhões ali perdido. Não pode. Então, é estruturar.
e a maturidade, né? A maturidade é o CS como parceiro estratégico, e aqui é onde eu realmente vou aumentar receita, tá? Então, um ponto importante não é que o TechTouch vai ficar abandonado, pelo contrário, e-mails, trabalhar tutoriais automáticos, errado achar que o TechTouch é um sinal de descaso, tá? Pelo contrário, a gente consegue fazer o TechTouch, uma das metas que a gente tem hoje é fazer o TechTouch crescer, tá? Mas eu não consigo deixar pessoas dedicadas ao TechTouch. Então, essas foram as 4 fases que fez parte e fez sentido para mim quando eu comecei lá atrás, sem ninguém, fui conseguindo colocar pessoas. Show. E aí, fazendo sobre isso que você falou, talvez ali da fundação para a construção, né? Quando é que você percebeu que começou a ficar insustentável? Gente, não dá, eu preciso mudar aqui, tá com problema, eu preciso entender aqui uma forma de ajustar disso, né? Quando foi essa sacada que você teve? Primeiro que é a quantidade de cliente, né? Então a empresa começou a crescer, começou a entrar mais cliente, e eu vi que o CS estava ali, 200 clientes na carteira, não consigo trabalhar, né? Estava começando a ficar insustentável o atendimento, né? E como eu vou conseguir atender? Aí virou a bola de neve foi crescendo, a gente viu que não conseguia dividir carteira, e foi na época que todo mundo atendia tudo, e aí a gente começou churn, aumentar, a gente falou, não, peraí, vamos olhar, vamos sentar e vamos reestruturar, né? Então, começamos a dividir. Então, esse aqui ele pega de 0 até 5 mil. Esse aqui pega de 5. E isso é até legal, e eu uso até hoje, porque o cliente, ele passa também pelo CS. Esse cliente hoje ele entra num TechTouch, depois ele vai para o SMB, o time de SMB faz um trabalho legal, depois ele vai para grandes contas, que é o MIDE, depois o time de ele vai para Enterprise. Isso também mostra uma evolução do time, que eu tenho executivos altamente eficientes para fazer esse cara crescer, que é a performance, que é o que a gente cobra. Então, o cliente ele vai andando de caixinha, e a empresa também. Então, assim, eu vou falar, Vini, que o mais difícil é essa troca, tá? De fundação para construção. É uma troca muito pesada. Imaginei. É muita coisa, assim. Então, e começar a escalar, né? Mesmo com pouco contato humano, ser algo mais ativo, onde o CS estava acostumado a ser muito mais passivo, agora ele tem que trocar, né? Ele tem que trabalhar com outras formas. Então, foi onde a gente conseguiu pegar. E aqui, vou falar um tema que eu sei que é o burburinho do CS. Nessa fase aqui, ó, é onde o CS é confundido com suporte premium, tá? Então, cai, a carteira é muito grande, o pessoal começa a falar de suporte com CS, então também tem essa troca aí que é bem importante, tá? Então, é nesse processo do meio aqui. Legal, o Carlos falou aqui já, ó, TechTouch Premium é excelente. Agora, para gerir um geral, o toque humano profissional é o que gera o relacionamento para a expansão. Muito massa, Lívia. Exatamente, assim, e cara, em fundação e construção, eu nem pensava em expansão. Lá atrás, eu não tinha meta de expansão, não tinha meta, não pensava nisso, era estancar churn e fazer o cara aumentar o GMV. Quando a gente entrou em escala, ali maturidade, hoje eu não olho para GMV, não é que eu não olho para churn, pelo amor de Deus, eu olho para churn, só que hoje eu olho muito mais em expansão, né? Boa. Em como eu fazer a minha base expandir mais, olho mais, que eu vou falar um pouco mais à frente, NRR, né? Como eu fazer esses caras que estão aqui crescer mesmo com churn. Então, são mindset e maturidades diferentes que a gente precisa ter como empresa e como executivo, tá? Os executivos também têm que ter essa maturidade. E o que você faria de diferença aí, Lívia? O que você, se pudesse voltar no tempo, o que você percebeu que poderia não... Foi preciso, com certeza foi preciso você errar em alguma forma para você evoluir, mas se você pudesse voltar no tempo aí, dentro dessas passagens aí, o que você mudaria? Cara, tanta coisa, eu erro até hoje, tá? Tipo, é muita coisa. E não tem problema de falar que, gosto muito de fazer testes, errar e errar rápido, né? Lá atrás, eu acho que eu olharia muito mais para o MRR, para a mensalidade dele, não para o GMV. Acho que esse é um ponto bem importante, mas era outra cabeça e tudo mais. E eu daria muito mais, olhar muito mais para churn. Então, às vezes, a gente acabava perdendo o cliente por besteira, né? Não tinha tanta... E focar mais na retenção. Né? Então, a gente, às vezes, focava mais em atender o cara, de não deixar o cara sem atendimento, responder o WhatsApp dele rapidinho, às vezes entrava em call que
Cara, não vou mentir, isso já aconteceu, até aconteceu, eu entrava em call para resolver suporte técnico, porque o suporte estava com muito... Não demandava tanta coisa, você acabava abraçando tudo. Então, isso é o que eu mudaria e olharia realmente para o que ele paga por mês, o ARR dele, olharia em realmente entender o churn. E uma coisa que a gente não fazia antes, que hoje eu faço, é o porquê do churn. Ah, simplesmente ele cancelou e sempre era bug. Mas será que sempre é bug? É muito fácil para o cliente falar, foi um bug. É o que eles mais falam, né? Ah, eu parei minha operação, não quero mais vender online. Mas será? Então, a gente destrinchar o churn realmente do que aconteceu, isso é muito importante. Principalmente para o pequeno, tá? E eu não olhava para isso. Não, você falou isso, obviamente não tem como não fazer relação com a Lunatic, né? Como a gente consegue identificar através das conversas o sentimento e os porquês disso, né? Quando a gente cruza com o churn, a gente percebe que não necessariamente era aquilo que eles achavam que era, né? Então, tem muita coisa escondida, talvez, ali nos dados, nas conversas, que a gente não consegue identificar. E você falou, poxa, a gente acabava abraçando tudo, né? E talvez por fato vocês não conseguirem mensurar esse impacto e estar ali apagando incêndio a todo momento, né? Não ter dados estruturados para tomada de decisão, você ficava ali que nem louca tentando apagar aquele incêndio, né? Então, é muito importante também vocês estarem atentos aos dados, né? O que os dados estão falando, né? Não ficar tentando apagar incêndio e entender a causa raiz desse churn, entender a causa raiz desse acionamento, né? Então, é isso, por exemplo, que a Lunatic consegue ajudar, mas essa visão que você traz aí, obviamente, eram outros tempos, né, Lívia? Que a gente não tinha a questão de DDA em qualificação escala, ferramentas para isso, então acredito que você passou por maus bocados ali naquela época. Exatamente. E hoje, realmente, com a Lunatics, você tem o mood do cliente ali, você tem o health score na ponta dos dedos, que antes a gente tinha que no achismo. No achismo. Eu acho que o nosso motivo de maior churn é bug. Eu acho que é o produto que está caro. Eu acho. Isso é errado, né? A gente não pode trabalhar com achismo, mas faz parte, né? Que nem você falou. Hoje, com tudo que eu tenho hoje aqui, eu faria totalmente diferente, tá? Boa, excelente. Seguindo. Próximo slide aí é o que muda em cada fase, né? O que muda na estrutura, no foco e na métrica que importa. Então, a gente já falou ali das linhas de MRR, time de CS, modelo de atendimento, e agora eu vou falar um pouco do foco. O que eu usava de foco em cada construção, de playbook, métrica e o principal, os erros clássicos, tá? Que isso acontece. Então, o foco da fundação, o que era? Batemos bastante, estancar, não perder cliente, em hipótese nenhuma, cara, não importa, nosso ticket médio era baixo, eu não posso perder cliente, tá? E se você tá hoje, você é CS de uma empresa, de uma startup, de uma empresa menor, e você não sabe o seu churn, não sabe isso que a gente falou de entender o que está acontecendo, para tudo, vamos estudar, volta ali e tenta estudar, porque é o erro que eu cometi lá atrás, que eu não gostaria de cometer. Então, isso é bem importante, tá? Quando a gente está na construção, eu já coloquei um pouco de criar processo, né? E olhar também ali o tempo e o valor do NPS. Acho que isso é muito legal, a gente já começar a entender quanto tempo o cliente demora para sentir o valor, tá? Ali em construção. Então, isso é muito importante. E na escala, eu falo muito de segmentar a cobertura, né? O playbook ele já vai estar rodando, já vai estar desenhado, e aí sim olhar para o NRR, que é aquilo que eu falei, né? Que é acima de 110%, significa que, mesmo perdendo o cliente, você cresce. Então, mesmo eu tendo churn, obviamente, hoje a minha realidade, a gente tem churn, mas eu tenho uma meta de churn, eu não posso estourar a minha meta de churn, então, quanto menor, melhor, né? E nesse mesmo meio tempo, eu tenho que fazer com que a minha base cresça, mesmo com os cancelamentos, tá? Então, uma base saudável ali é mais ou menos uns 110%, tá? E quando a gente chega na maturidade, ali a métrica é gerar receita, não tem segredo, né? Expansão de MRR. Então, aqui é onde entra os cross-sells, aqui é onde entra as renovações, aqui é onde entra os upsells, né? Então, mas um ponto importante aqui da maturidade, que é uma dor também, é que não adianta implorar por renovação, né? Então, inclusive é de uma live que eu vi que você fez com a Luísa, eu gosto muito dela, eu acompanhei essa live, e ela fala os 3 pilares que eu também concordo, né? Que é ROI, retenção e expansão. Não faz ao contrário, sabe? Sim, que você vai levar um churn bem levado ali, e normalmente são os clientes maiores, né? Então, e aí a gente entra um pouco nos erros clássicos, que são os erros que eu passei, tá? De fato.
Lá no Fundação, eu achei que um CSM resolveria a minha vida, e não resolveu, a gente mais se atrapalhou do que resolveu. Construção, que a gente comentou, o CSM virou suporte, então, assim, tudo fazendo tudo, uma carteira gigantesca, atendendo tudo, medo de perder cliente. E a escala, todo cliente recebe igual? Não. Aqui a gente tem que começar a realmente dividir, colocar os clientes cada um no seu potinho e cada um com o seu executivo, né, que tem mais afinidade com aquilo. E a maturidade é a burocracia, né? Então, a gente sabe que tem CRM para preencher, a gente sabe que tem contrato, trabalhando com clientes grandes, a gente entra em jurídico, e às vezes essa burocracia, às vezes, acaba matando um pouco, que é algo que a gente trabalha, tá? Aqui eu dei um overview maior, ao meu ver, de como que é o que eu passei em cada fase da fundação até hoje. Deixa eu ver aqui. Excelente. Alguma legal. pergunta? No chat está de boa, deixa eu mudar para o próximo. E agora aqui eu coloquei um autodiagnóstico, Vini. Acho que é algo que eu aprendi depois com outros especialistas de CS. Isso aqui eu estou trazendo porque foi algo que eu aprendi, que eu não fiz lá atrás, e ele fez comigo e deu certo, e aí eu quis trazer aqui para vocês, que em qual fase está o seu CS. Então, você dá um ponto para cada sim, sabe? E aí você consegue descobrir em qual fase que você está. Então, por exemplo, eu tenho o playbook de onboard documentado e rodando. Se sim, você coloca um ponto para você. Então, se cada CSM faz do seu jeito, não existe playbook, tá? Se os meus CSM sabem diferenciar a adoção de renovação, se sim, você coloca um ponto. Se o seu CSM só aparece na renovação, não é CS, é cobrador. Então, aí não põe o ponto. Segmentar meu portfólio por nível de atenção, high, mid, low e low touch. Se você já faz isso, no mínimo possível, tá, gente? Eu não estou falando de fazer isso no nível de maturidade. No mínimo possível, você já divide os seus clientes, põe um ponto. Se não, se trata todo mundo igual, não põe ponto. E esse é o mais importante, eu acho, principalmente para crescimento tanto da empresa quanto do executivo a nível de plano de carreira, tá? Se o seu CS apresenta impacto em receita mensalmente para a liderança, coloca um ponto. Se você não fala a língua do seu negócio, você não tem assento na mesa, tá? Isso é bem importante, gente. Eu aprendi apanhando, tá? Que a gente tem que saber os números, a gente tem que saber as siglas. E aí tem o resultado aqui embaixo, de acordo com os seus pontos, você tem uma noção que escala que você tá? Olivinha, queria que a gente aprofundasse um pouco nisso, né, que você falou, que eu acho mega importante, né? Qual o papel e posicionamento do CS dentro da empresa, né? Aquilo que a gente falou lá no início, eu não conseguia justificar, e a gente sabe ali que a área de CS às vezes não consegue atribuir esse valor, né? Apesar do valor tanto que a gente sabe que consegue entregar. E aí talvez ali tanto para o CS, né, e tanto para o gestor da área de CS, como é que você o que você vivenciou e como é que você tenta aplicar esse impacto dentro da sua operação, né? Sabe que eu vejo muito aqui, Liga, na Lunatic, são gestores e pessoas extremamente operacionais, que os próprios estão ali no suporte, eles não conseguem ter um pensamento analítico, um pensamento estratégico, né? Isso é um papel total ali da área de CS, né? Como é que você conduz isso e como que você busca trazer o impacto da sua área para quem está assistindo a gente aqui? Muito bem colocado, Vini. Já passei por isso, tá? De ficar no operacional, só no mão na massa, e na hora do vamos ver. E isso eu vou falar um pouco da minha vivência, tá? A gente, quando estava numa empresa que não era adquirida, era uma empresa menor, a gente não tinha tanto reporte, né? Então, era mais o dia a dia, o CEO sentava ali com a gente, estava ali vendo. A partir do momento que a empresa foi comprada e a gente entrou numa empresa gigante, eu passei a ter reportes, né? E nos meus primeiros, vou falar, Vini, que eu fiquei desesperada, sabe? Aí, claro, né, estudar, buscar informação, conhecer. Então, assim, gente, hoje, uma dica que eu dou para a sua empresa, não importa o tamanho, trabalhe com os números, entenda a sua receita. Você que é executivo de CS, isso eu falo, se tiver gente que trabalha comigo, vai confirmar isso, eu falo para eles. Se você quer ter plano de carreira, entenda os seus números, não seja só operacional. Saiba entender o que está acontecendo, saiba fazer um reporte, saiba entregar e os porquês, né?
E forecast, previsão. Acho que o CS ele tem que trabalhar muito com previsão. Eu estou prevendo que talvez... Ele sabe o que a carteira dele quem vai churnar. Ele sabe o que ele vai perder, ele sabe o que ele vai fazer. Então, sair sim um pouco do operacional e ir um pouco para essa parte de impacto de receita, né? Em conhecer a sua carteira e saber defender a sua carteira. Ou uma coisa que eu sempre falo, Vini, o churn é normal. Acontece, não importa, Claro. sempre vai acontecer. Isso é normal. Só que, beleza, eu tive um churn, eu já tenho que estudar na minha carteira quem é que eu vou fazer expandir para cobrir esse meu buraco, né? Então, ter esse pensamento. Não tem problema perder um cliente. O cliente tinha uma MRR de 10 mil. Tudo bem. O que eu vou fazer para cobrir esses 10 mil? Tem algum cliente ali que está apto a fazer um upsell ou contratar um cross-sell? Hoje eu trabalho numa vertical que tem 3 produtos e elas se conversam entre si. Então, eles podem adquirir os outros produtos. Então, assim, ter essa maturidade de chegar com isso pronto, sabe? Isso é muito legal. E sair do operacional. Que eu também já fui muito do operacional e faz super parte disso, a gente vai aprendendo. Soltaram uma polêmica aqui nos comentários, viu, Linha? Deixa eu colocar aqui. Põe aí. CS sem dados vira suporte. É isso aí. Quando a gente não consegue Concordo. medir o que... É aquilo, né? O que não se mede não se gerencia. Você vai ficar vivendo o que eu falo aqui, Lívia. A pessoa fica no loop eterno de resolução de demanda, né? No nosso caso aqui, a gente resolve WhatsApp. Você vai abrir o WhatsApp no dia seguinte, aquele monte de mensagem que você sai resolvendo e você não consegue identificar o que está acontecendo, quais são os motivos de acionamento, quem mais me aciona, quem está insatisfeito, só vai resolvendo. Aí você vira um suporte, você não vira estratégia. Você não sabe entender padrões, você não sabe ter essa previsibilidade, porque a gente só tem previsibilidade quando você tem controle através de padrão histórico. Então, faz sentido, Carlos? Perfeito, também concordo plenamente. Fora que essa questão do WhatsApp também, você abre o WhatsApp, você resolve, para um dia você não resolveu nada. Às vezes o cliente está lá, o churn vem de qualquer jeito e você não teve. Acho que concordo plenamente que sem dados o CS vira suporte de luxo, que a gente fala, né? Porque atende pelo WhatsApp e não tem SLA. E tem que saber dados, sim, tem que entender. Não, os dados, eu vou muito além, não só os dados da carteira, tá? Os dados da empresa, como que está a saúde da empresa hoje? Porque você faz parte ali de dentro, né? Falando hoje da minha realidade de uma empresa grande, eles têm que entender, a gente faz reporte mensal da empresa, né? Então tem que entender como é que está a saúde da empresa. E hoje acho que CS é o coração ali, sabe? Acho que comercial vende, coloca, e o CS é o responsável para fazer essa expansão. Então, assim, de novo, é o que eu sempre falo, CS não é centro de custo. CS é um centro de expansão que não gera custo nenhum, o cliente já está na base. Eu faço esse cliente pagar mais. Então, eu acho que é um coração pulsante aí muito forte das empresas. Excelente, faz total sentido. Boa. E, quase chegando aqui nos nossos finalmente, né? A fase certa, né? Então, assim, não existe, ao meu ver, o CS perfeito, não existe o playbook perfeito, não existe o CS perfeito, o fluxo perfeito, né? Existe entender o seu momento, né? E saber em qual fase que você está. E como você pode mudar de fase com os pés no chão, já conhecendo todas as suas fases. Se você está na fundação, você sabe que tem as outras fases para você percorrer. Então, crie rotinas de metas, né? Acho que um ponto também é legal, CS que não tem meta não sai do lugar, tá? Então, o CS para mim tem que ter meta sim, e você como empresa também tem que colocar essa meta. Hoje eu estou aqui, o que eu quero para ir para cá? Vamos colocar uma meta, né? Lembrando com tudo aquilo que a gente já falou, no começo é churn, depois a gente vai olhar para MRR, depois NRR, e assim por diante, tá? Então, o CS não é sobre fazer mais, né? É sobre fazer o certo e na hora certa. Eu acho que o CS tem o dom de ter o feeling, né? Eu sempre brinco assim, cara, o CS sabe quando o cliente vai cancelar, o CS sabe quando o cliente está feliz. O CS é o negócio do relacionamento, né? Eu sempre bato nessa tecla que sem relacionamento a gente não consegue fazer nada. E eu acho isso muito legal. As executivas que trabalham comigo, às vezes me mandam assim, nossa, olha, o cliente me chamou
para uma visita e me deu um presente. Nossa, olha, o cliente já me chama de Bia, sabe? Já pega essa intimidade. Cara, quando isso acontece é sensacional, sabe? A mesma coisa, gente, o que eu cobro também é muito relacionamento, né? Cara, você tem que saber até o dia do aniversário do filho do seu cliente e mandar parabéns quando for o aniversário dessa criança, sabe? Então, assim, tudo isso faz parte do relacionamento e você realmente conhecer, né? Então, o CS que escala é o CS que evolui junto com a empresa. Então, assim, cara, levanta da cadeira e vai lá fazer o seu. Foi literalmente o que eu fiz, sabe? Sem recursos, com recursos. Ainda hoje tem coisas que eu faço muito manual, sim, faz parte, mas a gente só não pode ficar esperando cair do céu. Bom demais. E trazendo essa sua trajetória, Livinha, como é que você consegue se enxergar em alguns... Como você é gestora hoje, né? Então, obviamente, você lidera ali uma equipe grande, né? Se a gente falar do mercado ali a nível de Customer Success. Você consegue enxergar você no passado, né? Passando por aquelas seu time estava passando. Como é que, através da sua experiência, você busca orientar a turma? Uma dica ali para quem é gestor de equipe agora, que tem uma baita equipe aí como você. Não desistir, sabe? Lidar com pessoas, gente, não é fácil, tá? Acho que você também lida com pessoas aí, né, Vini? Acho que, cara, lidar com pessoas não é algo fácil. A gente tem que ter muita maturidade e gostar. Eu amo lidar com pessoas, eu amo liderar, eu amo estar à frente, eu amo conversar com pessoas, entender, ter paciência. Então, assim, se você tem interesse em liderar, você tem que respirar, contar até 10, você tem que ter empatia com as pessoas, principalmente na área de CS, que a gente trabalha com pessoas que têm que fica ansiosa por causa de um cancelamento, por causa de não conseguir. Então, e ser amigos da pessoa. Quantas vezes as pessoas chegaram para mim e trocam ideia de coisas pessoais, e faz parte, sabe? Estudar, gente, uma coisa que eu faço muito, eu leio muito, então quem quiser trocar indicação de livros, eu estou à vontade, isso eu levo para o time. Então, tem livro meu espalhado pela equipe inteira. Então, todo livro que eu compro, eu leio, eu desovo para o time, ainda falo, ó, tem várias marcações aí, não é para ler só o que está marcado, não, sabe? Então, acho que é legal você estimular. Hoje, a gente está numa empresa grande que estimula também o estudo, então a gente tem cursos, tem participação e com várias faculdades, então é uma coisa que eu prezo muito é o estudo e ouvir, né? A gente tem que ouvir muito essa galera e gostar de pessoas. Acho que hoje, como gestora, eu não ponho tanta mão na massa assim como eu colocava lá atrás, de entrar em call, entra ainda quando realmente precisa. Hoje eu olho muito mais para pessoas, tá? Eu olho muito mais para plano de carreira, eu olho muito mais para ajudar, para pensar e estruturar o time da melhor forma. Então, assim, ponto principal, se você quer ser um líder, não importa o tamanho da equipe, ame pessoas, ame falar com pessoas. Acho que esse é o ponto principal. E para aquele CS que está começando agora, Livinho, o que você falaria para ele? O que ele precisa ter? Corre que dá tempo. Não, tô zoando. Tô brincando. Acho que, cara, é uma área muito legal, sabe? É uma área que você fala com vários clientes. Eu lembro que quando a gente fechou alguns clientes grandes, eu falava, nossa, eu compro no site desse cara, eu tô falando com esse cara. Quando eu ia visitar o escritório de algum cliente ou de algum parceiro, por exemplo, parceiro eu posso citar, né? Cliente não. Parceiro, Mercado Livre, Centauro, Amazon. Cara, quando eu fui nesses escritórios, conhecer o parceiro, eu falava, nossa, eu tô aqui dentro, que legal. E você conhece gente de tudo quanto é jeito, cliente pequeno, grande, e você acaba tendo um network muito bom, tá? Então, para crescer, é muito legal você trabalhar com CS, porque você acaba conhecendo vários nichos, você acaba crescendo, você fala com cliente que vende coisas cristãs a sex shop, literalmente, sabe? Então, é bem legal e network, gente. Acho que assim, tudo é network. Para o seu plano de carreira, para o seu crescimento, independente se é dentro da empresa que eu estou ou fora, isso é sensacional. Então, é uma área muito legal, é uma área que tem que gostar de conversar com o cliente, tem que amar cliente. E hoje, todo mundo que trabalha comigo, eu sei que gosta do que faz. E tem esse network e é muito legal, assim. Eu não trocaria o CS, assim, por nada, assim, de verdade. É uma área que eu entrei sem saber nada, como muitos, não sabia nada. Nada, zero, zero. Nunca tinha sido CS na minha vida. Eu trabalhava em agência, nada a ver. Eu entrei e realmente me apaixonei, foi buscar hoje. Eu não paro de estudar CS, eu não paro de aprender, eu não paro de querer conversar, e é isso que eu passo para o pessoal que trabalha comigo.
Então, é uma área muito legal, gente. Quem quiser, vai, porque vale muito a pena. Show de bola. Livinha, vamos aqui para o nosso bate-bola, né? Antes da gente terminar. Aqui não pode ficar em cima do muro, tá? Tem que falar a verdade, tá? Tá. Então, eu vou falar alguma coisa e tudo que vier na sua mente você tem que falar, tá? Vamos lá. Tá. Prever churn ou prever expansão? Churn. Indicador mais superestimado de CS. Superestimado. Aquele que a galera acha que... Pô, mas, né? CSAT. CSAT. Boa. Um erro comum em CS. Achar que é suporte. Dados ou relacionamento? Ixi! Normalmente as pessoas ficam em cima do muro, né? Eu quero ver se você manda ver mesmo. Lívia Red respondendo, tá? Dados. Mas no dia a dia, relacionamento. Boa. Uma prática que todo time deveria adotar hoje. Todo time de CS deveria adotar hoje? Entender agora a sua carteira de cabo a rabo. Saber, conhecer, ter os números na ponta da língua. Você está cruzando no corredor, um diretor pode falar, quem é você? Qual que é a sua carteira? Qual que é o seu MRR? Não sei. Tenha dados na ponta da língua. Excelente. Participar do CSI foi... Sensacional! Cara, eu me senti muito acolhida na comunidade, eu quero agradecer, acho que a gente está fazendo uma parceria bem legal, espero estar aqui mais vezes falando de outros temas, o CS é gigante, eu falei uma sementinha aí do que a gente pode conversar, tem muita coisa, acompanho vocês, acompanho da Luísa, acompanhei do Pedro, vou acompanhar os próximos, mando para o meu time, tá? Chama CS 1000 Grau, que eu sempre mando e-mail com insights para a galera do meu time, isso é bom, tá? Quem quer ser head, deixe o seu time com informações. E toda live sua eu mando lá para eles, tá? Da Luísa, do Pedro, eu sempre mando o link para a galera assistir. Então, estou muito feliz. Vamos fazer mais, inclusive. A próxima é você lá com a gente, né? A próxima é o Vini falando com o nosso time. Já está marcado. Óbvio que a gente em uma hora não consegue explorar todo o universo de CS, mas com certeza, Livinho, acho que você conseguiu sintetizar bem toda a sua experiência, trazendo seus desafios e com certeza está à disposição aí para a turma, né, que quer conversar com você, que quer se conectar aí no LinkedIn. Poxa, a Lívia está de portas abertas aí, com certeza, para conversar com vocês, né? Exatamente. LinkedIn, deixei lá meu Instagram, meu e-mail, me chama, tá com dificuldade com alguma coisa, quer trocar ideia. Estou super à disposição, entre na comunidade também, estou por lá, sempre respondo lá. E é isso, agradeço demais, Vini, pelo convite, foi muito legal. Vamos forçar essa parceria aí. Pessoal, não deixe de acompanhar aí a comunidade, tá, do Vini. Entrem, que é bem legal, tá? É bem legal mesmo. Livinha, para a gente finalizar com chave de ouro, se você pudesse deixar uma mensagem aqui, né, para tornar talvez a operação mais estratégica, previsível, orientada à receita, que acho que no final do dia todo mundo busca isso, né? Por mais que a gente comece tapando o buraco, etc., todo mundo busca esse final, né? Se fosse uma mensagem final, seja para a empresa, seja para um gestor que está começando aqui até o CS operacional, o que você diria aqui? Cara, que o CS ele tem que virar mentalidade. Né? Foi até a mensagem que eu coloquei lá no final, eu uso essa frase em tudo quanto é canto que eu posso, que é quando o CS vira mentalidade, ele deixa de ser custo e passa a ser o maior ativo da empresa. Não importa o seu tamanho. CS é ativo, gente. CS é dinheiro, falando português bem claro, tá? Boa. CS traz dinheiro, então CS não é custo. Então, eu acho que é isso, Vini. Acho que é uma área que deve existir, não importa o tamanho da sua empresa. Existiu lá quando tinha 8 funcionários, que a gente não tinha investimento na época, tinha pouca coisa, e existe até hoje numa empresa onde eu tenho aí 26 headcounts comigo, tá? Então, não importa o tamanho, tenha CS, não sabe como fazer, chama a gente, me chama o Vini, participa da comunidade, sempre vai ter um profissional para te ajudar, e a nossa comunidade é bem unida. Boa, show de bola. Pessoal, ficamos por aqui. Excelente papo com o Lívia, mais uma vez, Lívia. Obrigado. Vamos, já quero convidar para o 2.0, tá? Vamos fazer outro. Temos muitos temas aí para trazer. Vai ser um prazer te receber aqui. Pessoal, a gente fica por aqui.
lê o QR Code, participa da comunidade aqui, sempre a gente vai estar trazendo aqui novos conteúdos, tanto na nossa newsletter quanto nas nossas lives aqui. É um prazer ter você contribuindo com a gente. Forte abraço, turma. Valeu, Livinho. Até a próxima. Valeu, Vini. Beijo, pessoal. Valeu.